Namastê, muito bom dia para vocês, sejam todos muito bem-vindos para essa live de toda segunda-feira, 8 horas da manhã, descomplicando a constelação familiar. Então, a gente vai descomplicar a constelação familiar. E aí eu vou começar explicando um pouquinho por que eu estou escolhendo fazer essas lives toda segunda-feira. Primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lorena. Bom dia, pessoal. O pessoal está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ludmila Lorena, eu sou consteladora familiar, faço constelações familiares individuais, constelação familiar em grupo, faço mentorias sistêmicas, estou também, faço também formação de novos consteladores, então eu estou aí nessa jornada dentro da constelação familiar. E dentro da constelação eu percebi muitas pessoas me perguntando dúvidas sobre o que é a constelação, não sabe explicar. Às vezes até pessoas que já fizeram a constelação não conseguem explicar a constelação familiar. E eu escolho trazer aqui para vocês, deixa eu colocar aqui o negócio para meu vídeo. Eu escolho trazer para vocês para descomplicar, trazer mais clareza, trazer mais leveza para a constelação. Por quê? Porque a constelação familiar ela é algo muito novo, é uma terapia muito nova e diferente mesmo, realmente, muito profunda. Ela vai tirar você aqui da superficialidade e vai trazer você para a profundidade, né, dos seus movimentos inconscientes de alma. Então, começando a explicar sobre a constelação, a gente vai trabalhar numa consciência coletiva, a gente não está naquela consciência pessoal, a gente quando vai para fazer, por isso que ela é tão diferente, quando a gente vai fazer uma terapia com um psicólogo, né, um terapeuta, a gente vai trabalhar onde? Dentro da nossa psique, dentro dos nossos movimentos, ali o que está dentro, né, da nossa psique. Não, a constelação familiar ela trabalha em outro lugar, por isso que ela é tão nova e diferente. Ela está dentro da sua consciência coletiva, que é o sistêmico. E ela vai trabalhar onde? No seu sentir, nos seus movimentos da sua alma. Tá? Então a constelação ela junta o que está separado dentro desses movimentos de alma. E por que o coletivo? O coletivo por quê? Porque ela trabalha dentro do sistêmico. A gente vai ter mais uma consciência um pouco mais expandida quando a gente fala de constelação familiar, porque a gente vai estar olhando aonde? A gente vai estar olhando para o sistema. E qual que é o sistema que a gente tem o nosso maior vínculo? O nosso sistema familiar, que é da onde a gente vem. E a gente faz parte desse sistema, né? Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, fala que nós não somos uma alma, a gente pertence a uma alma, que é o nosso sistema familiar. E dentro dessa consciência coletiva, que é onde a constelação familiar atua, os nossos movimentos dentro dela são totalmente inconscientes, então não são movimentos conscientes. A gente faz tudo que eu vou falar aqui para vocês, a gente faz de forma muito inconsciente, né? A gente está na inconsciência, por isso que a gente traz a terapia, a constelação familiar, para quê? Para a gente poder ver o que a gente não estava conseguindo ver, aonde que estão as nossas compensações cegas, os nossos movimentos, que nós não estamos conseguindo ver. Então, para começar aí, para vocês entenderem, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui. Então, a constelação familiar atua nesse lugar. E aí hoje eu vou falar de um tema também da constelação, que são as lealdades invisíveis, os amores cegos, né? Então, por quê? Porque como a gente faz parte desse sistema e a gente tem que vincular dentro desse sistema, então a constelação ela trabalha como? Por exemplo, a família, ela aqui, eu vou até trazer minha mesinha aqui que eu trouxe para explicar para vocês entenderem melhor. Então aqui na família, nós estamos aqui, né? A mamãe, o papai e os filhinhos. E aí, a constelação familiar, ela vai trabalhar aonde? Que lugar que ela trabalha aqui nessa família? Nas inter-relações que existe aqui entre essas pessoas, nas relações que existe entre elas. Então, a relação da mãe com o pai, do pai com o filho com a mãe com o filho. Então, de 4 pessoas, são várias inter-relações que se conectam aqui. Isso é uma constelação familiar, porque a gente vem de algum lugar, né? E a gente está olhando para esse lugar. E a gente é cheio de lealdades invisíveis. Por quê? Porque dentro do sistema familiar, a gente fala muito, tem a lei do pertencimento. A lei do pertencimento, a gente trabalha dentro da constelação, mas ela não é uma lei que é da constelação, né? A constelação trabalha essa lei, mas é uma lei do universo. Por exemplo, o pertencimento, a gente pertence a uma família, a raiz da nossa árvore. A gente vem de algum lugar. Então, a nossa raiz é o nosso pertencimento. E o pertencimento é onde faz a gente existir até hoje, a gente está aqui.
Por quê? Por exemplo, quando a gente, eu já falei na live passada sobre isso, que quando a gente, como ser humano, como que nós conseguimos sobreviver à selva, a tudo para poder, né? Sendo que a gente é muito menos forte do que os animais, viver dentro da floresta, porque a gente vivia em grupo. Então a gente pertencia a grupos. Se algum de nós deixasse de pertencer àquele grupo, muito provavelmente na selva nós morreríamos. Então a gente tem esse senso de pertencimento muito forte e a gente quer pertencer ao nosso sistema, que a gente tem um vínculo mais profundo, porque a nossa alma, ela quer o quê? Vincular. Por isso que nesse movimento inconsciente que eu falei, que é dessa consciência coletiva, o que a gente quer? O que a nossa alma quer? A nossa alma quer vincular, a nossa alma quer juntar. Mas muitas vezes a gente faz esses movimentos de forma inconsciente e cega. Então é sobre isso que eu quero falar hoje para vocês entenderem. Eu vou explicar bem explicadinho, porque é um tema um pouco confuso, mas eu quero trazer bastante clareza sobre isso. Então, a gente herda geneticamente, né, o cabelo, tudo, né, as doenças, tudo isso a gente herda. Mas a gente não herda só isso, a gente também herda histórias, sonhos não vividos, dificuldades, circunstâncias que aconteceram no passado, traumas. Então, tudo isso também vem junto com esse pacote. Heranças, né, de dores, de sofrimento e de coisas boas também. Por exemplo, se um antepassado seu para trás abriu um caminho novo para você, você pode hoje fazer diferente, porque eles sempre estão abrindo novos caminhos para os que estão chegando. Então, isso tudo também vem junto com o nosso sistema familiar. Então, vou dar um exemplo para você entender. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um caso de uma constelação, né? A menina é muito boa no inglês, mas por quê? O bisavô dela era alemão, veio para o Brasil, teve muita dificuldade com a língua para falar o português e ele abriu esse espaço para línguas, né? Para poder falar outros idiomas. Ele já falava outros idiomas, ele teve que se virar muito aqui. Então, o descendente dele hoje o quê? Ele já abriu espaço para novas línguas. Então, um descendente que vai de um lugar para o outro, abre espaço. Por exemplo, meu bisavô saiu lá de Portugal para vir para o Brasil, né? Ele abriu espaço para a gente poder viver aqui nessa terra. Então, eles também abrem espaço, histórias. Então, a gente herda tudo isso, esses sonhos. E como que a gente faz esse movimento para a gente continuar com a vida para frente, honrando essas histórias com gratidão, mas para frente? Porque muitas vezes, nesse movimento, a gente está nesse movimento de lealdades invisíveis. Então, a gente se vincula sempre, a gente vai estar em lealdades invisíveis, mas a gente pode estar por mais ou por menos. Por menos são emaranhamentos, né? Não está criando, a gente está caminhando para a morte, estão fazendo os votos ali. Ou por mais, quando a gente traz honra, traz gratidão e vê aonde que está esse emaranhamento invisível, e a gente pode olhar para a vida, a gente pode olhar para o mais. Esse é o movimento que a gente traz na constelação. Aonde que a pessoa não está vendo, qual o movimento de lealdade visível que ela está fazendo. E por que a gente vincula? Então, por que a gente cria isso? Por quê? Porque todo o nosso sistema ele é coeso. Então, vem aqui, né, todos que vieram antes da gente, então é muita força ali, né? Todos esses são maiores do que nós, porque o rio, ele flui para frente, né? Ele tá descendo, ele é como se fosse uma cachoeira. A vida vai chegando e passando por nós e nós vamos passando essa vida adiante. Então, é muita vida. E muitas vezes então a gente entender aqui que a vida tá fluindo aqui. Olha quantos que vieram antes, né? Para poder nós estarmos aqui. E sim, eles tiveram dificuldades, sim, foi difícil. E tudo que todas as pessoas e todos os sentimentos, tudo que aconteceu, que foi excluído aqui dentro desse sistema aqui, como eu falei, dentro da consciência coletiva, a alma quer o quê? Vincular. Então, se em algum lugar aqui dessas inter-relações algo foi excluído, não foi aceito, o que acontece? Os descendentes, por movimento de amor cego, vão repetir essas histórias. Isso que é as lealdades invisíveis. Elas repetem essas histórias para que elas sejam incluídas no sistema. Só que muitas vezes a gente faz esse movimento como um movimento que a gente chama na constelação, porque todo esse movimento de vida são movimentos de amor. Todos os movimentos são divinos. Dentro da constelação familiar, dentro do nosso olhar sistêmico que a gente está fazendo, é sempre para caminhar para o mais. E quando acontece, então, tudo a gente está sempre nesse movimento de compensação, mas qual que é a chave de virada? A gente poder fazer os nossos movimentos de compensação pro mais, olhar pro mais. Então, as pessoas chegam para constelar porque muitas pessoas, elas não sabem por que ela, por exemplo, não consegue prosperar.
né? É um exemplo. Então, vamos só voltando aqui falando do pertencimento, só para me poder explicar aqui, que eu vou explicar com histórias reais aqui para vocês entenderem. Então, a gente quer pertencer a esse grupo. Então, para a gente não deixar de pertencer, a gente repete as histórias, para a gente não poder ser diferente, né? E continuo olhando para as dores. Só que a gente tem que entender que a gente precisa caminhar para frente, fazendo sempre um pouquinho a mais. Mas muitas vezes a gente quer ficar dentro da cerca, né? Como diz minha professora, a gente quer ficar dentro da cerca e não quer expandir para a gente poder pertencer àquele grupo. Não fazer diferente. Por quê? Porque fazer um pouquinho diferente desse sistema, realmente, gera uma certa culpa, porque ninguém fez esse caminho. É um caminho novo. Existe coragem para a gente fazer diferente. Mas, por exemplo, a pessoa chega aqui para constelar porque ela não consegue prosperar. Então aí a gente... Cadê o negócio da prosperidade? Está aqui. Ela não consegue prosperar. Vamos falar que eu estou falando muito de prosperidade esses dias por causa da mentoria, né? Então ela não consegue prosperar. Então a gente vai olhar aqui, ela chega aqui com muita dificuldade de prosperidade. Então a gente vai olhar no sistema quais são as lealdades. Então a gente vai olhar aqui, né? Papai e mamãe tiveram uma vida super difícil, né? Nunca, muito difícil e com muita pobreza, muita dificuldade. E os seus avós também eram todos muito pobres. E, né, os outros avós também. Então, a família toda de pessoas muito simples, de miséria mesmo, vem de fazenda de muitas misérias. E essa pessoa aqui quer prosperar, ela quer fazer diferente. Só que ela precisa trazer uma honra para todas essas histórias aqui, não que eles são fracos porque eles não foram ricos. Cada um fez o que pôde e abriu espaço para que essa pessoa pudesse estar aqui. Estava tudo emaranhado aqui dentro do sistema dela, de lealdades invisíveis dela de amor cego, que é essa lealdade de amor cego, que é um amor sacrificial, que a gente fala assim, eu sou como você. Eu sigo como vocês, a gente segue como vocês. Por quê? Porque eu continuo pertencendo a esse sistema, eu sou como vocês, eu sigo sendo como vocês. Isso faz, por exemplo, as pessoas que ganham na loteria, ganham muito dinheiro, depois voltam a ser pobres. Aquelas pessoas que, jogadores de futebol ou que têm muito sucesso, artistas, né, saem da comunidade, vai ter suas vidas aí no estrelato e depois volta, né, perde tudo e volta ali para a comunidade, volta para aquele lugar e naquele sentimento ali, nossa, que bom, né, que é o meu lugar. Eu pertenço aqui, eu me sinto pertencente aqui nesse lugar. Então, esse é um movimento de amor cego, é um amor sacrificial. E muitas vezes a gente faz esses movimentos, não só, por exemplo, eu estou falando de prosperidade, mas a gente pode fazer também, por exemplo, nas escolhas da nossa profissão, sempre em movimentos de lealdades invisíveis, em continuação de sonhos, né? A gente quer, por exemplo, a pessoa aqui, vou pôr uma menininha aqui, ela é professora. E aí ela tá com muita dificuldade na profissão dela e tal, não vai pra frente. Aí ela vem constelar. E aí a gente vai entender que a avó dela, a vovozinha dela aqui, não pôde estudar. E ela não pôde estudar, porque o pai não deixou, porque era para ela ter casado. E aí ela casou com um homem que não tinha muito dinheiro, não pôde estudar, trabalhou em escola como servente de grupo, então ainda teve esse sonho a vida toda olhando, né, para tudo isso. E aí o que acontece? As filhas não, ela tem várias netas aqui, aí essa menina aqui é professora e tem outras primas também que são professoras. Então, essa menina aqui é professora. E qual que é o movimento para que essa menina possa fazer aqui para frente, essa lealdade para frente? Porque, na verdade, ela não estava prosperando, não estava tendo muito sucesso, muitas dificuldades. Por quê? Porque ela estava olhando para a vovó dela aqui para trás, numa lealdade, né? Que como se foi excluída aqui. Nossa, o pai dela não deixou ela estudar. Nossa, ela teve uma vida difícil. Ela queria tanto ser professora e não conseguiu. Então, a gente olhando para a fraqueza dessa avó, excluindo, né, a força dela. Por isso, tá vendo que tudo pertence, tudo faz parte? E aí, quando ela era professora para quê? Para compensar cegamente uma dor da sua avó. Então, isso não vai... Aí ela já tem um ganho dela aqui, porque ela está repetindo aqui a profissão dela, mas o ganho dela já é o quê? A minha avó não fez, agora eu vou fazer, eu sou melhor, eu vou fazer diferente. E qual que é o movimento que a gente faz, esse movimento de amor cego para um amor que vê? Ok, aqui foi como tinha que ser, a história foi como tinha que ser, e eu vou... Minha avó não pôde, mas eu, porque ela escolheu casar com meu avô e ter a vida que ela teve, para que eu pudesse estar aqui com muita honra e gratidão, eu escolho ir para frente, eu escolho transformar esse sofrimento em vida, em amor. E é isso que é o movimento da constelação, da gente sair desse amor cego para esse amor que vê, para um amor
que consegue ver esse movimento e caminhar e transformar esse sofrimento em vida, em gratidão, não olhando para a fraqueza e não achando que as coisas foram porque não podia ser desse jeito, mas porque as coisas podem ser diferentes, porque eu posso fazer um pouquinho diferente, porque eles passaram por isso e eu trago força para isso, faço um pouco diferente para me caminhar para frente. Então, esses movimentos de amor, e é difícil por quê? Porque as pessoas acham que se elas fizerem um pouquinho diferente do sistema delas, elas não vão pertencer. Elas não vão fazer parte desse sistema. E esse amor cego, muitas vezes as pessoas ficam... Então eu estou contando de alguns assim, mas eu posso contar, por exemplo, de uma história, por exemplo, de uma constelação, que a pessoa, a vida dela toda dá errado. Tudo dá errado. Os relacionamentos aqui, um problema com o marido, problema com o trabalho, a vida dela parou de ir para frente. Aí ela veio ver a constelação. E por que que a vida dela não fluía? Porque aqui, ó, o papai... Aí a gente tá aqui, né? O casamento não vai certo, o negócio não tá bom, com problema com os filhos, a vida toda parada, tudo parado aqui. E aí a gente vai ver por que que ela tá nesse movimento com essa vida toda parada. Por quê? Porque a mamãe dessa menina foi assassinada. E a mãe dela morreu. E aí ela, num movimento de lealdade muito profunda, eu vou com você. Eu vou com você, ela olhando para a morte da mãe e querendo, inconscientemente, tá, gente? Ir embora com a mãe. Se ela não quer mais viver olhando nessa lealdade invisível, né? Eu vou com você, eu com você. Ela tá acompanhando a mãe dela na morte. Como que a vida dela vai dar certo? Tudo que é vida aqui vai dar errado, porque ela não tá olhando para cá. Ela tá olhando para a morte. Ela tá vinculada numa lealdade invisível profunda, porque ela não concorda com a forma como a mãe morreu, né? Foi assassinada, muito difícil, poderia ter sido diferente. Achou que a mãe dela ainda foi vítima e ela não conectou com essa força. Aí o que que acontece? Ela não consegue seguir a vida para frente. Então, nesse movimento com você, ela fica nesse movimento. Entende que o amor cego, esse movimento, essa lealdade invisível cega, né, que é um amor cego, ele é um amor sacrificial. Ele é um amor como se nós quiséssemos salvar os de trás. Quiséssemos fazer diferente, mas salvando, né? Como se eles fossem fracos e não tivessem dado conta e a gente vai fazer. Claro que é tudo um movimento inconsciente, gente. Claro que a gente não está consciente, a consciência coletiva, a constelação familiar, nesse movimento de alma, ele é totalmente inconsciente, mas é onde está a raiz das nossas questões. Então, uma mulher, por exemplo, que tem muita raiva, não consegue controlar a raiva, já está no terceiro casamento, né? E não tem muita paciência com o marido, aí vem para a constelação familiar, a gente vai entender aqui que o pai era muito abusivo com essa mãe e a mãe não falava nada. E essa criança aqui, ela cresceu vendo essa mãe ali calada, sem sentimento, olhando. Então, uma lealdade visível, ela pega a raiva dessa mãe dela e não fica nem casada mais, não consegue manter o relacionamento porque ela fala. Mas ela tá com a raiva de quem? A lealdade, a raiva é de quem? Essa raiva que ela não consegue controlar, que ela não sabe nem de onde vem. Vem da mãe, que é a raiva que a mãe ficou guardada, que ela olhou e falou, não, minha mãe podia ter falado. Inconscientemente, né? Podia ter se posicionado, né? Ela poderia aqui ter resolvido a situação com o marido, e não, ela ficou com esse marido abusivo a vida toda e os filhos crescem com muita raiva de homem. Então, vocês entendem que muitos sentimentos que a gente vive hoje tá na vinculação aí para trás. E qual que é o movimento? Esse movimento a gente está fazendo com o amor cego ou com o amor que vê? A gente está olhando para o mais ou olhando para o menos. E é esse que é o movimento que a constelação faz. Ela tira você desse movimento de amor cego para um amor que consegue ver, um amor que consegue olhar para poder caminhar para frente e criar mais. Porque esse é o objetivo do nosso sistema familiar. Cada um fez um pouquinho mais, cada um vai um pouco mais adiante para que a vida possa ir passando para frente. Então, quando a gente olha em termos a pessoa, a gente não olha só para a pessoa, a gente olha para todo o sistema. Porque uma liberação dessa pessoa aqui, por exemplo, essa raiva, ela olhou para a raiva aqui e liberou esse fluxo, ela vai liberar todos os que vão vir depois. Ela está liberando todo o sistema e fazendo esse sistema liberar para frente. Então, ela sair dessa fidelidade, né? Que eu tenho raiva como você, eu faço como você e poder fazer um pouquinho diferente, permite que ela possa ter um relacionamento mais saudável, que ela vai ter clareza desse amor, né? Ela vai transicionar para um amor que vê, transformar esse sofrimento da mãe dela num amor que vê. Então ela pode ser uma mulher que consiga se posicionar mais, porque ela sabe que o que causou aqui atrás, ela transforma o sofrimento com gratidão, com honra, para que possa ser para o mais, para a vida. Então, a gente faz esses movimentos, né? Eu com você, ou eu sou como você, o seu sou como você, o mais,
frequente, ou antes eu do que você. Então, muitas vezes, por exemplo, uma criança nesse movimento de amor cego, ela vê que a mãe dela aqui está depressiva, e aí, ou quer suicidar, por exemplo, isso acontece muito, tá, gente? Quer suicidar, e aí o que ela fala? Antes eu morrer do que você. Aí ela adoece e morre, ou ela até mesmo, quando as pessoas falam, porque de onde que vem suicídio em criança? De onde que vem essas questões com as crianças? Vem dos pais, a gente cuida dos pais, né? Tem aquele Leonardo que trabalha com criança, ele fala que 3 anos de terapia com os pais vale mais de 7 anos de terapia com as crianças, que trabalhar com os pais é muito mais rápido. Então, esse amor sacrificial, ele é um amor infantil, né? Que eu tô falando muito de criança aqui, porque também tem a ver com as crianças, que é um amor totalmente infantil, mas também é um amor infantil nosso, né? De achar que a gente vai salvar os que vieram antes. Por exemplo, então essa criança aqui, ela vai entrar no movimento de morte, olhando para a dor da mãe dela e querendo ser antes dela do que eu. Então, antes eu morrer do que você, antes eu ser presa do que você, muitos filhos adolescentes, né? Antes eu ser um viciado do que você, do que os pais, antes eu ser depressivo do que você, papai e mamãe. Então, entende como é profundo esses movimentos de lealdade invisíveis? E a gente recebe muito, né? Que pais com problema com criança, pais com problema com os adolescentes, que estão nesse movimento totalmente de lealdade invisível. Que a gente trazer esse amor que vê, né? E aqui no caso de adolescente e criança, né? Quem vem em constelação, os pais. E eles conseguem ver esse movimento deles para que essa lealdade não precise ser tão profunda. E a gente também, em todos os momentos que eu falei, nas nossas profissões, na nossa escolha de profissão, mas como que a gente está escolhendo? Por exemplo, às vezes a pessoa escolhe ser médico ou enfermeiro, cuidadoso, porque muitas pessoas da família morreram com falta de cuidado, com falta de auxílio, né? Às vezes em lugares distantes, e as pessoas escolhem ter uma profissão, por exemplo, de médico. Mas como que ela vai fazer? Ela vai transformar esse sofrimento em amor, né? Em uma coisa boa para poder trazer cura e servir para o mais? Ou ela vai ficar olhando, meu pai não pôde, então agora eu vou salvar todo mundo que não pode também por causa do sofrimento do meu pai. Então você entende que a pessoa ainda está dentro do sofrimento? Então tem que transicionar desse amor cego para um amor que vê, para um amor que olha, para um amor que caminha para a vida, caminha para o mais, para o movimento da vida viva. E é essa clareza que eu quero trazer para vocês hoje sobre as lealdades invisíveis. Então a gente poder sair, olhar para isso e poder fazer um pouquinho diferente. A gente não vai deixar de pertencer. A gente entender isso, né? Que a gente não vai deixar de pertencer porque a gente não tá mais, a gente tá fazendo um pouquinho diferente. Aqui eu contei casos superficiais, mas tem casos assim, extremamente, muito profundos, histórias muito profundas de pessoas assim, que repetem histórias de vida. Eu vou contar uma aqui que vocês vão ver. A mulher aqui é casada eu vou contar uma história de constelação, que eu adoro essas histórias, né? Mas só para vocês entenderem assim, mais profundamente, né? Que eu falei de muitas coisas superficiais, para vocês entenderem mais profundamente. Ela é casada aqui e o marido dela não dá muita atenção, gasta muito dinheiro à toa, e ela tá ali naquele movimento sem saber o que fazer com esse marido que gasta muito dinheiro, que não dá atenção para ela, que bebe demais. E aí a gente vai olhar na constelação familiar. Eu tô falando muito de vó aqui hoje, né? Eu tô bem nostálgica com as minhas avós aqui, lembrando. E aí a gente vai olhar na constelação familiar. Essa relação era a relação igualzinha da avó dela com o vô. Igualzinho. A avó dela aqui, né? A avó dela aqui, paterna, com o vô. E que todo mundo falava muito mal desse vô. Esse vô acabou sendo bem excluído desse sistema familiar. Por quê? Porque eles excluíram esse vô porque ele não foi legal, porque ele não cuidava muito bem da avó, porque ele gastava todo o dinheiro da família, porque ele faliu, porque ele deixou os filhos. E aí a gente olhava para essa avó aqui muito como coitada, né? Muito difícil aqui essa relação da avó com essa avó aqui, né? Com esse avô. E aí, o que acontece? Então, isso aqui é excluído. A gente não está olhando para a força dessa avó, né? De ter escolhido esse marido, de ter mantido esse casamento, de ter a vida ter conseguido ter sido passado para frente, apesar de tanta dificuldade, e ir para frente. Aí vem uma descendente aqui, que já é a neta, olha como ela é pequena, né? Diante disso tudo. Que já é a neta e fala, não, vovó, pode deixar, eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor do que você. E aí ela repete a história todinha
da avó na vida dela. Até o dia que ela consegue chegar aqui na constelação familiar e a gente consegue ver que ela, na verdade, não está nem na identidade dela. Ela está num amor cego, numa lealdade invencível, numa identificação profunda com a avó, repetindo toda a história de vida da avó. Em pequenos detalhes também, olha como que isso é profundo. E aqui ela poder entender que a avó dela é grande, que o vô dela faz parte, que isso faz parte da história da família dela, dá um lugar de honra, de gratidão para tudo isso, para que ela possa fazer um pouquinho diferente, com toda essa força e poder levar a vida dela para frente. E aqui ela conseguir fazer um pouquinho diferente na história dela, como ela conseguiu fazer, mudar a história da vida dela a partir desse lugar, a partir de uma constelação familiar. Para vocês entenderem que eu estou contando uma história mais profunda, para vocês entenderem o grau de profundidade aí das nossas lealdades invisíveis. Então, às vezes, a gente está repetindo a história de outro membro da família. Às vezes, a gente está repetindo a história de alguém que foi excluído para que ele seja visto, para que ele seja reincluído dentro de um sistema familiar. E como que a gente vai descobrir isso? Que movimento é inconsciente? Então, que lugar é esse? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Fazendo uma constelação familiar. A constelação familiar ela vai te mostrar. Então, tudo que é mais forte do que você. Então, por exemplo, os vícios. Por exemplo, eu não posso comer, mas eu como muito. Os vícios, né? O cigarro, as bebidas, que você não consegue sair disso. Os relacionamentos que não dão certo. A sua dificuldade no trabalho, a sua dificuldade de vincular. Todas essas questões que está fora do seu movimento consciente, que por mais que você tenha consciência, você não consegue fazer diferente, com certeza está vinculado às suas lealdades familiares, aos movimentos de amor cego, que você está totalmente vinculado à sua alma ali, totalmente vinculado para você e está fazendo você repetir esses padrões. Então, qual que é o movimento da constelação? Tirar você dessa superficialidade de ficar nadando e morrendo na praia, trazer você para profundidade. E dentro dessa profundidade você conseguir ver e identificar da onde que vem, aí sim você vai conseguir fazer um pouquinho diferente. Transformar esse amor cego para um amor que vê, esse sofrimento em vida, para o mais, né? Para transformar para o mais, para a gente poder virar para a vida e caminhar para frente. Então isso é uma das dinâmicas da constelação que eu quis trazer com muita clareza, porque é muito profundo e a gente se enrola nisso, se emaranha nisso com muita facilidade durante toda uma vida, e a gente poder ter clareza disso, poder fazer um pouquinho diferente. E mesmo, né, eu falando aqui pra vocês algumas coisas, você fala, eu tô fazendo igual e mais, assim, por exemplo, as pessoas falam, nossa, mas eu tô igual a minha mãe, tudo que eu critiquei, que eu julguei, eu tô fazendo igual. Por quê? Porque quando a gente julga, a gente critica, ou a gente tem dó dos nossos pais, ou a gente não dá um lugar pro nosso coração, dos nossos pais, pros nossos avós, a gente vai repetir as histórias. Por causa de quê? Por causa das lealdades invisíveis, por causa do movimento de amor cego. E qual que é o movimento? A gente voltar pro nosso lugar, né, na fila do pão, entendendo que o rio, ele flui para frente, né? O rio, ele não olha para trás. Tem até um livro muito lindo de constelação que fala da Úrsula, que fala sobre isso, que fala sobre as lealdades. O rio não olha para trás porque o rio flui, a vida flui, então a vida precisa fluir e a gente precisa estar no nosso lugar, para a gente estar na nossa identidade e conseguir que essa vida flua para frente, saindo desses amores cegos, né, desses movimentos de amores cegos, para a gente poder fluir, sim, nas nossas lealdades invisíveis, mas nessas lealdades invisíveis pro mais. Sempre terão lealdades invisíveis, porque a gente, igual eu falei no início, a gente faz parte de um sistema, né? Esse sistema nos compõe e a gente faz parte dessa alma, dessa família. Então sempre vai ter lealdades invisíveis, mas quanto mais a gente entender e a gente cuidar e a gente tratar e a gente olhar para isso, mais a gente vai poder fazer esses movimentos pro menos, para a gente poder ir pro mais, para a gente poder ir para a vida. Então é sobre isso que eu quis trazer hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Descomplicando bem, espero que eu tenha explicado de forma muito clara, muito leve, para que vocês possam entender e isso possa fazer parte do coração de vocês. Porque a constelação familiar, a gente não entende aqui, a gente entende aqui, a gente entende no nosso coração, a gente entende no nosso sentimento. Por isso que às vezes é tão difícil explicar o que é uma constelação familiar, porque ela não está aqui no nosso racional, ela está no nosso sentir. Ela está no nosso sentimento, ela está nos nossos vínculos da nossa alma, né? Nesses movimentos que movimentam a nossa alma, né? E sempre a nossa alma, ela está onde? Vinculando, juntando e curando. Então é sobre isso que eu quis trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima segunda estou aqui novamente para trazer um outro tema de constelação, descomplicando a constelação. Eu estou fazendo esse movimento de trazer muita leveza para que vocês possam entender, se vibrar no coração
de algum de vocês, se tiver com questões difíceis, gente, temos recursos, temos ferramentas, venham, agende uma constelação familiar, venham fazer uma constelação familiar, assistam o que estou propondo aqui para vocês, porque tem muito conhecimento, tem muita coisa boa que pode trazer vocês para caminhar para a vida, trazer vocês para caminhar para o mais, é sobre isso, esse é meu propósito aqui, meu propósito de vida mesmo, não só como consteladora, mas para trazer essa consciência para vocês, sabe? Essa consciência sistêmica para o maior número de pessoas, porque eu sei que isso muda vidas, mudou a minha, muda de muitas pessoas que passam por mim e esse é o meu propósito. Então é sobre isso. Então se tiver alguém, compartilha essa live, passa para outras pessoas, vamos espalhar isso pelo mundo. E eu só posso fazer isso, ser isso, porque eu tenho vocês aqui comigo. É sobre isso. Então um beijo no coração de vocês, muita gratidão para todos que estiveram aqui hoje, para todos que vão estar aqui no futuro. Gratidão. Namastê.